Então, gente, partindo desse pressuposto aí, né, vamos falar um pouquinho da Emília Ferreiro. Ela trabalhou com Jean Piaget, eles pesquisaram muito as fases de desenvolvimento da criança. Então, professor, professora, vamos ler um pouquinho aí de Emília Ferreiro, não vamos ficar presa muito só no Piaget, não. Eles fizeram descobertas interessantíssimas ao longo do desenvolvimento dessas pesquisas dele. Por exemplo, gente, eu tô virando toda hora aqui porque eu tô passando um slide para mim seguir uma ordem aqui de mensagem que eu quero passar para vocês. A criança, para ela alfabetizar, ela precisa ter o raciocínio lógico desenvolvido, né? E eu começo a desenvolver esse raciocínio lógico lá na educação infantil, no raciocínio lógico da criança. A criança, quando ela adquire o código da escrita, porque as palavras, elas são codificadas, e quando eu leio, eu estou decodificando as palavras. Quando ela segue os mesmos passos que todo ser humano seguiu ao longo da vida, ela começa lá nos 6, 7 anos a criar a hipótese da construção da escrita, né? E da leitura. Então, vamos fazer aqui um apanhado aqui, como que aconteceu essa decodificação das palavras para nós. O ser humano, ele passou por várias fases. Vamos pensar lá nos homens das cavernas. Como que eles se comunicavam? Com desenhos, né? Através de desenhos. E aqueles desenhos eram mensagens que eles deixavam, né? Não tinha o alfabeto, então eram as pictografias. Ele traçava os desenhos e imaginava que estava escrevendo uma mensagem, né? Então tá, aí eles desenhavam, por exemplo, quantas presas eles tinham abatido. Aí, por exemplo, se fosse não sei nem o que eles abatiam, vamos colocar aí uma vaca, né, gente? Uma vaca. Aí colocava 3 vaquinhas e um hominho com a lancinha, né? Quer dizer, matei 3 vacas. Então, eram as escritas pictográficas. E a criança, ela começa o processo de escrita dela com essa escrita pictográfica. Ela desenha, faz bolinhas, mas quando você pergunta, o que você fez aí? Ela fala assim para você, eu escrevi uma coisa, e você fala, lê para mim. Ela lê. Então, ela passa pela escrita pictográfica. Assim como os homens das cavernas. Só que nós tivemos milhares de anos para alcançar essa evolução. E a criança não, ela começa esse processo em poucos anos, ela já está ali com ela começa esse processo aí 3, 4 anos, com 6, 7 ela já está se apropriando da escrita. Então um processo que a humanidade levou milhares de anos, né, a criança faz ele em pouquíssimo tempo comparado com o início de tudo. Então quando a gente pensa por isso, eu acho muito lindo, eu vejo o quanto nós evoluímos, né? Depois da pictografia, nós passamos pela escrita ideográfica. A criança começa a misturar desenho com letrinha. Quando ela está lá na educação infantil, ela faz muito isso. Por exemplo, ela vai contar uma historinha, ela faz um monte de bolinha, faz a letrinha que ela aprendeu naquele dia, ou a letrinha do nome dela, que é a primeira letrinha que ela aprende. Aí ela começa a misturar a imagem com a letrinha. E ali ela tem na cabecinha dela que ela fez uma história, mas ela sabe que uma é letra e o outro é desenho, nessa fase da ideográfica. Ela sabe distinguir, aqui é a letrinha do meu nome e aqui é uma bolinha. Então, ela passa por essa fase também. Depois da ideográfica, ela passa pela logográfica. Ela descobre que a palavra é o desenho do som, né? A palavra é o desenho do som e não do objeto. Por exemplo, quando a gente dá aquelas atividades, eu coloco ali um pé e um olho, né? Aí eu falo para a criança escrever a primeira sílabazinha de cada uma para formar. O que ela vai formar? Piolho, né? Então aí o que acontece na logográfica?
A criança começa a perceber que a palavra é o desenho do som, do som. Eu tenho que escrever não é o que eu estou vendo, o objeto. Não. Eu tenho que escrever o que eu estou ouvindo, tá? Aí eu entro numa extrema importância para vocês. A consciência fonológica precede a escrita. A criança sem a consciência fonológica bem desenvolvida, ela não vai conseguir alcançar a linguagem escrita. Então, professor de educação infantil, eu instruo muito, falo, vai lá, pede ele para ir lá na secretaria buscar um durex, mesmo que você não esteja precisando de durex. Ele chega lá, é uma gracinha, fala tudo errado, mas coloca essa criança para falar, para ouvir. A criança hoje não sabe ouvir, né? Ela não sabe silenciar para ouvir uma história. E então a consciência fonológica está extremamente prejudicada em tempo de aceleração, de mídias, de muito barulho, de poluição sonora. A criança não sabe ouvir. Eu tenho uma paciente que ela é deficiente intelectual, ela não escreve nada, que a professora fala lá na frente, mas se você chegar perto dela, ao pé do ouvido e falar, por exemplo, bola, ela consegue. Sa, pá, tó, ela consegue, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver essa consciência fonológica da criança antes de querer que essa criança seja alfabetizada. A consciência fonológica, desculpem, ela precede a escrita, não tem como. Aí, quando você vê que a consciência fonológica começa a desenvolver, é quando você pede para a criança, escreve papagaio. Aí ela não consegue escrever papagaio, mas ela escreve o A, o I, e geralmente é a última letrinha. É o que ela ouviu, tá? E o TDAH, com predomínio da desatenção ou da hiperatividade que seja, ele não ouve, né? Porque ele é muito acelerado. Então, ele não consegue ouvir o que a professora está falando, ele não consegue ouvir os sons para ele escrever o que ele ouviu. É muito típico no TDAH. Depois da logográfica, nós entramos na fonográfica. Ela cria as hipóteses silábicas. Então, ela descobre na hipótese silábica que existe uma correspondência do som e o sinal gráfico, né? Por exemplo, boneca. Ela escreve OEA. Mas ela começa a entender essa correspondência do som. Ela começa a criar uma hipótese silábica, né? Que é extremamente importante. Dentro da fonográfica, nós temos os sistemas silábicos, né? Que é quando a gente começa a trabalhar a sílabazinha com a criança. Ela começa uma sobrinha minha até fala, o seu silabário todinho, tia Janaína, posso falar pra você? Eu penso, ai, tô tão cansada do silabário, mas tá, pode falar. Que a criança começa a entender, B com A, ba, B com E, bé, B com I, bi, B com O, bó, B com U, bu, bão. Ela fala pra mim, ba, bé, bi, bó, bu, bão. Então, assim, é quando eu começo ali a fazer a criança começa a fazer a correspondência do som do sinal gráfico. Beleza. Tem muitas atividades que a gente usa, depois eu vou deixar para vocês, para a gente desenvolver aí na criança, por exemplo, a consciência fonológica, tá? Outra coisa muito interessante, a criança, quando ela começa esse processo de alfabetização, que ela está no processo de alfabetização, ela começa a escrever igual ela ouve. Então, por exemplo, ela vai ouvir, você vai falar com ela soldado, ela vai escrever com U, soldado. Por quê? Porque ela ainda não entende que o L pode fazer o U. Charrete, ela vai escrever com X, porque ela ainda não entende o CH, né? E com A. Beleza. A escrita ortográfica, ela é artificial, né? O
que é uma escrita artificial? É quando ela não entende que uma letrinha ainda pode fazer o som de outra letrinha. Então, esse processo ele é gradativo, ele não acontece de uma hora para outra. Alfabetizou, então ela já está escrevendo direitinho. Nós temos pessoas até na faculdade que ainda não escreve corretamente, né? Então, assim, como a criança constrói gradativamente essa linguagem oral, a linguagem gráfica também ela é gradativa, ela tem as etapas dela. Então, existe etapa que são vencidas sempre na mesma sequência. Eu consigo vencê-la na mesma sequência na sala de aula, exceto a criança que tem algum transtorno, tá? Essa criança ela não vai conseguir acompanhar os demais. Mas eu nunca posso ultrapassar as etapas, eu tenho que respeitar essa etapa, porque se eu ultrapassar essa etapa, é o que a gente chama, essa criança queimou a etapa. Ah, que etapa? A etapa lá da educação infantil. Por exemplo, ela não tem noção espacial, ela não tem lateralidade, então ela vai ter dificuldade na escrita. Então, tem que ser gradativo, tem que ter paciência e tem que esperar a criança produzir isso. Eu não posso produzir isso para a criança e ter pressa para que isso aconteça, né? Eu tenho que trabalhar isso comigo. O professor é muito ansioso, ele quer que isso aconteça muito rápido. Aí nós temos, né, o nível pré-silábico, o nível silábico, o silábico alfabético, o alfabético e o ortográfico. 5 níveis. Então, eu tenho que começar lá, no pré-silábico. Então, quando eu vou avaliar uma criança, o supervisor vai avaliar, ele tem que entender em que fase que essa criança está. Ela está no silábico, pré-silábico, o silábico alfabético, ortográfico. O ortográfico é o último e é igual eu falei para vocês. Muitos nem alcançam nunca, né? Morrem sem alcançá-lo. Então, professor, é fundamental até para um registro para os profissionais da saúde, neurologista, psiquiatria, psicólogos, fonoaudiólogos, entender qual etapa que essa criança se encontra para a gente entender onde foi que ela queimou uma etapa. Então, eu não posso entrar no silábico antes de entrar no pré-silábico, então eu tenho que seguir essa ordem para que não ocorra a queima de etapas para essa criança, ok? Isso é fundamental. Como que eu avalio o nível de leitura e escrita, né, dessa criança? Tem várias formas. Eu vou trabalhar na oficina com vocês a avaliação do nível de leitura e de escrita dessa criança. A criança também, inicialmente, ela imagina que a palavra ela tem que corresponder ao objeto. Por exemplo, formiga é uma palavra grande. Então, quer dizer que tem que ser um objeto grande. Boi é uma palavra pequena. Então, tem que ser um objeto pequeno. Isso aí a Emília Ferreiro chamou de realismo nominal. É quando a criança, ela acha que o inseto é pequeno, a palavra também tem que ser pequena, né? Por exemplo, o mosquito, a cobra é grande, então a palavra tem que ser grande. Ele vai começar a escrever cobra, aí ele vai, que é uma palavra grande. Depois que ela sai desse realismo nominal, ela consegue aí começar o processo de alfabetização. Mas, de fato, gente, muitas crianças não conseguem sair sozinha desse realismo nominal, que é um dos nossos grandes problemas. Aí, é um obstáculo para a alfabetização. Então, vamos lá. Quando eu vejo que tem um obstáculo para a alfabetização, o que eu preciso entender? Preciso, primeiro de tudo, essa criança está eu preciso fazer uma avaliação da hipótese do realismo nominal. A criança percebe a palavra como representante do objeto ou não? Não, saiu, beleza. Então, vamos lá. Aí eu tenho um protocolo que eu vou passar para vocês na oficina. Como que eu vou entender que essa criança já saiu do realismo nominal, né? Interpretação da escrita antes da leitura convencional. Como que eu vou interpretar a escrita dessa criança? Porque antes de aprender a ler, ela já cria hipóteses, né? Sobretudo o que pode ou não pode ser lido, né? No início, todos os sinais gráficos, letras, números, figuras, são para ela elementos da leitura, mas depois ela começa a perceber com o tempo que não. Então, eu vou ensinar vocês também a fazer essa varredura, né? Na oficina.
A relação entre números e letras, né? O disléxico, ele confunde muito mesmo algumas letras e alguns números. O que é a dislexia que a gente tanto fala, né? A dislexia, por isso que eu falo da importância da educação infantil. Se eu tiver um professor com um olhar, um professor de educação física, por exemplo, com um olhar atento lá na educação infantil, e eu começar a perceber que essa criança ela tem mais dificuldade motora, psicomotora do que as outras crianças, essa criança tem dificuldade com lateralidade, essa criança tem dificuldade com a noção espacial, com orientação temporal, essa criança provavelmente pode ter dislexia. Porque o que é a dislexia? A dislexia ela é uma dificuldade no processamento da palavra. A criança, o adulto mesmo com dislexia, ele consegue ler, ele consegue escrever, mas ele não consegue interpretar, porque na hora da interpretação, a mensagem não chega corretamente no cérebro dele. Então, ela não aprende a olhar horas, muito difícil, ela tem dificuldade com a direita e com a esquerda, ela tem dificuldade com a organização da letra no papel entre as linhas, ela demonstra vários sinais de que é uma criança que tem dislexia ao longo do seu desenvolvimento, né? Outra coisa que eu acho assim extremamente importante para o professor ficar atento. Essa criança, como que é essa criança em relação ao coleguinha? É uma criança que não tem maldade, a gente costuma falar isso, não tem maldade nenhuma, os coleguinhas fazem o que quer dele, é uma criancinha paradinha ali no cantinho dele, não conversa, não amola, mas também não aprende. Então, essa criança, ela tem uma baixa atuação cognitiva, né? Essa permissividade com que o outro faça de mim o que ele quiser, é um indício também de deficiência intelectual, que hoje a dislexia e a deficiência intelectual são os maiores problemas que nós temos para alfabetizar as crianças nesse primeiro processo aí, né, dos 6 aos 7 anos. E, por incrível que pareça, são transtornos que não têm cura, né? Tem acompanhamentos, nós temos uma devolutiva satisfatória se fizer todos os acompanhamentos necessários, o prognóstico é favorável, mas infelizmente a deficiência intelectual atinge em maior número crianças em situação de vulnerabilidade social, onde a própria família, um dos pais tem esse laço genético de deficiência intelectual. A dislexia e o TDAH também não é diferente, tem os laços genéticos aí favoráveis, né? Quando a gente chama a família de uma criança que é DI, quando eu estou fazendo a entrevista com essa família, eu identifico o pai ou a mãe com DI, aí eu já imagino, realmente, né? A criança teria a possibilidade de ser uma criança com DI. Então, nós vamos aprender na oficina a fazer essa avaliação pedagógica para entender o que falta no processo dessa criança. Então, por exemplo, uma criança que ela não reconhece o alfabeto, né? As vogais, vamos pelas vogais. Eu atendo muita criança que chega, a professora fala, conhece o alfabeto, conhece as vogais, mas não sabe escrever, não sabe ler. Quando você desordena as vogais, o alfabeto, você vê que essa criança ela não sabe, ela não conhece, ela decorou, até porque fica pregado na sala, né? Ela decorou dentro de uma sequência lógica, mas quando eu desordeno, ela já se perde ali. Então, se a criança não sabe a letrinha, ela não vai saber a sílaba. Se ela não sabe a sílaba, ela não vai saber a palavra. Se ela não sabe a palavra, ela não vai saber a frase. Se ela não sabe a frase, ela não vai saber o texto. Então, se eu tenho uma criança ali, que ela escreve com vários erros, várias letrinhas trocadas, erradas, a consciência fonológica está prejudicada, nós temos também aí, gente, que eu esqueci de falar, o DPAC, né, que é o distúrbio do processamento sensorial. Essa criança não consegue processar a informação que ela está ouvindo, né?
Então, quando ela é uma criança que está escrevendo muito errado, que está trocando muito as letrinhas, eu preciso entender, essa criança conhece o alfabeto? Conhece as sílabas? Conhece as vogais? Conhece. Então, ela, supostamente, ela está com um problema na codificação auditiva. Porque quando ela escreve errado, provavelmente ela queimou algumas letrinhas lá do alfabeto, algumas letrinhas. As vogais dificilmente a criança queima ali nas vogais, mas é no alfabeto mesmo, quando eu desordeno ele e solicito para essa criança tá trabalhando com as palavras, né? Vamos lá. Como que eu analiso a escrita da criança? Existem várias formas de analisar a escrita da criança. Eu vou passar para vocês nas oficinas as formas de trabalhar a escrita da criança. Tá. Contudo, vocês devem estar se perguntando, mas Janaína, é muito difícil para o professor, porque nós não temos o conhecimento neurológico das funções cognitivas. Aí eu até pergunto assim para alguns professores, vocês sabem o que são, por exemplo, as funções executivas? O que trabalha as funções executivas? Né? O que traz para mim de informação quando eu conheço as funções executivas, né? São funções essenciais para a aprendizagem da criança, tá? Então, contudo, o que nós queremos com essa oficina? Instrumentalizar o professor, o supervisor, para que ele possa ser um agente atuante no processo de alfabetização. Porque não adianta eu ficar colocando apostilas para os professores trabalhar se não tem uma intencionalidade pedagógica, ou por exemplo, eu colocar para esse professor que ele vai trabalhar com essa criança de maneira diferenciada. A educação especial inclusiva, ela ainda tem alguns entraves, ela considera público da educação especial inclusiva alguns transtornos muito específicos, né? E são transtornos hoje que muitas vezes, na grande maioria das vezes, infelizmente, não entram, a lei não resguarda. A dislexia, por exemplo. Eu tenho a Associação Brasileira de Dislexia, que resguarda muitas medidas aí para as crianças, mas infelizmente deixa muito a desejar, né? Não a Associação Brasileira de Dislexia, mas a atuação para o professor dentro da sala. Por quê? Porque essa criança não pode ir para a AE, né? Essa criança ela não é público-alvo da AE. Essa criança ela vai ter o seu desenvolvimento exclusivamente feito pela escola, dentro da escola. Então, quem que é público da educação especial inclusiva, segundo a resolução, né? São as crianças autistas, superdotação, surdo-cegueira e a criança deficiente intelectual. Eu acho que são só essas. As crianças também com problemas físicos, né? Aquela criança que usa cadeira de roda, o cadeirante, aquela criança com limitações físicas. A deficiência intelectual, ela me preocupa muito, porque hoje a maioria das crianças que têm dificuldade de aprendizagem são crianças que apresentam um quadro muito característico de deficiência intelectual. Essa criança, ela entra ali na lei, ela é amparada e resguardada por lei, sim, entra, mas aí é aquela velha pergunta, né? A criança que tem deficiência intelectual, ela tem o quê? O que é a deficiência intelectual? É quando a idade cronológica dessa criança não é compatível com a idade mental dessa criança, né? É uma criança ali de 8, 9 anos, 10, mas que você vê que o desenvolvimento cognitivo dela em sala de aula é um desenvolvimento que tem atraso. Então, ela está lá na 4ª série, na 3ª série, mas desenvolvendo a nível de 1ª série. Nós temos muitas políticas públicas voltadas aí para as crianças deficientes intelectuais, mas hoje eu considero que é um dos públicos mais difíceis que a gente tem aí de trabalhar, porque
ela trabalha num ritmo muito próprio, ela desenvolve num ritmo muito próprio e tem limitações muito grandes, né? E a escola hoje, ela não tá conseguindo lidar com essa especificidade de alunos, porque está sendo difícil para a escola lidar até com aquele aluno regular, né? Aquele aluno que não apresenta uma dificuldade de aprendizagem, mas aquele aluno que tem um problema comportamental. Agora, quando tem o DI na escola, é o maior desafio realmente, porque se a idade cronológica não bate com a idade mental, quer dizer que o meu desafio para essa criança é muito grande, porque o rendimento dessa criança, ele é muito particular. Cada criança que tem DI vai desenvolver dentro de uma especificidade muito grande e o rendimento dele é muito lento e na maioria das vezes os profissionais estão muito afoitos, né? Para desenvolver essa criança rápido e o DI ele não consegue responder dentro dessa expectativa do professor. Assim como o disléxico também, ele tem as suas limitações. Mas, por exemplo, para o disléxico, se ele assistir uma videoaula, ele aprende muito mais do que se eu der um texto para ele ler. Então, nós temos aí adaptações de materiais que a gente vai trabalhar na oficina. Como que eu faço uma adaptação de uma prova para um TDAH? Eu tenho paciente com TDAH fazendo faculdade e que a gente solicita até a própria faculdade a adaptação da prova, porque é direito da pessoa com TDAH. Como que eu faço adaptação para o TDAH, para o disléxico, para o DI, né, para criança autista? Como que eu faço adaptação desse material, dessa prova? Como que eu vou realizar a avaliação dessas crianças? Como que é esse processo avaliativo dessa criança? Eu vou avaliar ela como as outras? Eu vou avaliar ela de maneira diferente? Como que é esse processo? Que material que eu vou utilizar para desenvolver as habilidades dessa criança? O que nessa criança que foi queimado, né? Consciência fonológica, psicomotricidade, o que nessa criança que foi o que está sendo o entrave ali para que a alfabetização aconteça.